A trágica virada de vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cidade próxima à Judéia, anos antes de Cristo, chamado Jó, o mais rico do Oriente. Ele era íntegro e justo, temendo a Deus e evitando o mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó possuía milhares de animais e grandes extensões de terra, além de uma grande família inicialmente. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Eles eram muito unidos e visitavam-se e jantavam com frequência. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os anjos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que chegava de uma ida à terra. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Ele disse que toda a integridade de Jó se dava por tudo que Deus tinha o dado. E, em um desafio entre Deus e Satanás, a vida de Jó tomou um rumo inesperado. Satanás questionou se a fé de Jó resistiria à adversidade se ele perdesse tudo o que tinha. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, tocando em tudo dele exceto a própria vida, retirando temporariamente sua proteção sobre ele. Num turbilhão de tragédias, primeiro os inimigos saquearam, destruíram e mataram seus rebanhos e servos. Além disto, tempestades e incêndios deixaram suas terras desoladas e seus celeiros vazios. Mal Jó conseguia se recuperar dessa terrível perda. Em seguida, quando o vento furioso, como um mensageiro da própria desgraça, varreu a casa de seu filho primogênito durante uma reunião familiar, destruindo-a em um instante e ceifando a vida de todos os seus filhos e filhas. Novamente o Senhor perguntou a Satanás sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Assim, Jó foi acometido de uma terrível doença de pele, lhe infligindo muita dor e coceira em sofrimento constante. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e adorou a Deus em meio à dor. Ele disse: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus, e ele a repreendeu prontamente. Jó foi visitado por 3 amigos que foram o consolar. Irreconhecível, seus amigos ficaram em choque ao se aproximar e testemunhar a situação em que se encontrava, e ficaram 7 dias em silêncio absoluto, até que passaram a conversar e chegaram a concluir que Jó devia ser o culpado por tudo, lhes atribuindo pecados pelos quais devia estar pagando. Mesmo diante das acusações de seus amigos e todos os eventos que haviam acontecido, sob a escuridão dessa provação implacável, Jó se viu confrontado com a brutalidade da existência humana, seu coração dilacerado pela dor e pela injustiça do mundo. Apesar de toda essa perda e sofrimento, a fé de Jó em Deus permaneceu inabalável. Ele se recusou a amaldiçoar a Deus e morrer. Em vez disso, permaneceu fiel, enfrentando sua jornada pela adversidade com coragem e confiança em Deus. E no final, Deus restaurou a Jó todas as suas posses, dobrando suas riquezas, e deu-lhe uma nova família. A história de Jó é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos sustentar. E é nessa fé que Jó encontrou a força para superar todas as adversidades. Que a história de Jó seja uma inspiração para todos nós, mostrando que a fé pode nos sustentar mesmo nos momentos mais difíceis da vida.